E falando de protocolo, no que é bom para a sociedade, olha, eu te conheço há muito tempo e você sempre fala de um objetivo de trazer uma linha cardiológica para o hospital, que isso seria importante para a sociedade. Eu queria que você contasse sobre isso, que eu sei que isso é novidade, é spoiler. Queria que você contasse sobre isso, que vai impactar tanto a população de Itabira, para também toda a região ali, né, de municípios. É muito incrível, porque como que a Irmandade ela compra a estratégia nossa. A gente sabe que a doença cardiovascular é a doença que mais mata. E Itabira, regionalmente, ela é vista estrategicamente pelo Estado, por ser referência para 26 municípios. E Belo Horizonte encontra-se saturada. Então, os municípios eles têm que ter o máximo de resolutividade. E nós tínhamos um serviço de hemodinâmica terceirizado que só oferecia atendimento para saúde suplementar, especificamente alguns convênios. E esse não era o propósito da Irmandade. O propósito da Irmandade é atender a todos. E nós, com um esforço muito grande do Conselho de Administração, conseguimos primarizar esse serviço e disponibilizar à população em geral. Então, já temos o serviço de hemodinâmica, já realizamos cateterismos, angioplastias, arteriografias, e agora a gente está a um passo do credenciamento da cirurgia cardiovascular. Então, de atender esse paciente. Eu sou um exímio fã do protocolo. Quando a gente tem um protocolo de dor torácica e consegue gerenciá-lo até o final, isso é uma alegria muito grande, de ter aquele paciente que chega com a dor torácica, ele realiza o eletro em 10 minutos, ele tem o tempo porta-balão, então isso é muito incrível, porque minuto para o coração, minuto para o cérebro é fundamental, é músculo cardíaco, então tem que se preservar ao máximo. E para devolver esse paciente economicamente ativo, porque quando ele aguarda uma transferência, 20 dias, 25 Nossa, dias. 20 dias. Isso. Se conseguir aguardar, Se né? conseguir aguardar. Ele volta para a sociedade, às vezes, com uma insuficiência cardíaca. Então, ele não volta economicamente ativo. Então, a Irmandade ela tem essa reflexão de entender de que, associada a uma máxima que eu tenho, a gente cuida do amor da vida de alguém. Então, a gente tem que devolver esse amor para a família. É o pai, a mãe, é filho, é esposa, é marido. Então, nós temos essa responsabilidade e essa obrigação. E, principalmente, a doença cardíaca, com essa alta prevalência de óbito, ela está na nossa estratégia, ela é o nosso objetivo. Recentemente, alcançamos o objetivo da oncologia completa, com a quimio e rádio, e agora o nosso objetivo é consolidar o hospital nessa referência cardiológica. Isso é incrível quando você coloca de cuidar do amor de alguém. Aqui no programa de acreditação onde a gente trabalha, em vários hospitais do Brasil, o programa de acreditação ele fala de jornada do paciente. E agora, na revisão do Manual da ONU de 2026, essa foi a grande mudança. Então, quando a gente fala da jornada do paciente, né, e você fala do compromisso da Irmandade de entregar aquele paciente, né, para a sociedade economicamente melhor, mas a gente também tá falando na outra linguagem clinicamente melhor, né, para que ele vive melhor com sua família, com seus filhos. E esse compromisso a gente trabalha ele ativamente num plano de alta segura, né, em que o paciente, no compromisso do Hospital Nossa Senhora das Dores, de todas as suas lideranças, desse paciente na alta, ele não sai solto na rede. Se ele sai precisando de uma bolsa de colostomia, podem ter absoluta certeza, o serviço social vai conectar ele certinho com a prefeitura dele ou com o PSF de Itabira. Esse paciente sai com uma demanda que precisa ser discutida com a família dele. Isso vai ser discutido e esse paciente não vai sair solto sem essa demanda, né? Então a gente conseguiu amarrar isso bem num plano de alta segura.
É bem amarrado e conectado, independente de onde o paciente está. É o compromisso de um plano de alta que faz o letramento do paciente, que entende, se ele entendeu o que a gente também está falando, né? Sim, Alexandre que é o mais discutia isso muito, importante, né? né? Eu me lembro de você discutindo, mas como é que nesse plano de alta, nossa população tem um índice de analfabetismo? Eu lembro de você contando Sim, isso, isso né? mesmo. Como é que a gente vai entender se ele realmente compreendeu qual é o risco dele na casa dele, que risco que ele tem de voltar, né? E eu falei que parecia, num dito bem mineiro, transmissão de pensação, Samsung. porque depois veio em seguida o Manual da ONA exatamente fazendo essa amarração, né? Que agora o compromisso é fazer o letramento do paciente, ou seja, compreender se ele entendeu as nossas orientações mesmo para ir para casa, independente da sua orientação, né? Sim, um exemplo já da Irmandade de execução dessa atividade é a nossa hemodiálise, porque a nossa enfermeira, a nossa assistente social, elas fazem visita domiciliar a todo paciente que ingressa no serviço. Então elas fazem essa avaliação, como que é a estrutura da casa, como que aquele paciente vai estar com a sua fístula naquele ambiente, se ele está seguro, e é feito um relatório que é encaminhado para as prefeituras para que elas possam fazer aí as adequações necessárias e de entender. Eu falo isso porque nós importamos com todos, mas todos são diferentes. E esse nível de entendimento é muito importante, de como que faz o uso daquela sonda no domicílio, como que faz o uso daquele medicamento. Eu vejo diversos exemplos de profissionais, principalmente da atenção básica, que desenha a lua, que desenha o sol, e isso é muito interessante de ver aí como que você cria um atendimento individualizado. Então, você tem o protocolo que ele generaliza e te dá um norte, mas ao final você tem que imprimir um atendimento individualizado. É fantástico. Não, não tenho dúvida. Então, ó, significa dizer aqui que a população itabirana está a um passo de ter uma linha cardiológica, né, onde que um paciente com uma dor torácica, um paciente está infartando, ele vai ter um atendimento no mesmo nível de um paciente que está na capital, que consegue fazer um eletro rápido, um cateterismo rápido. Hoje ele precisa de esperar 20 dias, ou seja, já não faz sentido nenhum mais, né? Na urgência, fazer um cateterismo para salvar esse paciente. Aí usa o protocolo mais A nossa farmacêutico. felicidade vai ficar completa quando a gente credenciar o SUS. Hoje a nossa hemodinâmica ela é disponibilizada à saúde suplementar. Estamos em trâmites de credenciamento do serviço. E pensando como a Irmandade pensa, a nossa felicidade, o nosso êxtase é quando o SUS puder ser atendido e a gente dá essa resolutividade e entregar esse paciente melhor, curado e o amor da vida. Nossa, isso é impecável. E olha para você ver o quanto que o hospital é estratégico para a sociedade, né? Para Itabira e região. É um hospital que entrega uma linha cardiológica, uma linha de terapia renal. Vocês imaginam, gente, que às vezes a gente vai em vários municípios no Brasil e os municípios sonhando em ter um serviço de terapia renal, e a gente tem isso há 30 anos, né? Com médicos consolidados, com pacientes bem assistidos,